Ó, quinto ano, coloquei aqui a apostila para a gente realizar a correção na página 36, que era o texto. Vocês tinham que responder a página 37, que era número 9. Então, com base no texto, resolva as atividades a seguir. Então, olha lá, peguem aí a apostila de vocês. Murilo, só um pouquinho. Peguem aí a apostila de vocês e vamos fazer a correção. Então, nessa página, deixa só para eu fazer a correção que você já fala. É alguma pergunta, Murilo? Não, era só para ver ali que na página 36 de cerâmica eu botei arte técnica de fazer objetos através de argila. Tá certo? Você já falou ontem. Olha só, na página, então, 37, vocês têm a número 9, letra A, B, C e D, e a letra E, e a número 10, que é a letra A e B. Então, a letra A, da número 9, qual o assunto principal do texto tratado? Nós lemos o texto, ó, vocês leram o texto, pesquisaram, olha só o texto, ó. Cheio de cultura, o Brasil é formado por 26 estados e o Distrito Federal, cada um com comidas e hábitos incríveis. Então, vocês tinham aí, ó, todos os estados. Essas palavrinhas vocês pesquisaram no dicionário, certo? E aqui, ó, responderam ali, né? O significado. E a número 9, então, fazia essa pergunta. Qual é o assunto principal? O que vocês responderam? Eu respondi falar. Pode falar, um de cada vez. Tá. Sobre as diversas culturas de diferentes regiões do Brasil, os hábitos, comidas e costumes dos 26 estados e do Distrito Federal. Isso, muito bem. Quem mais quer falar a sua resposta? Pode falar, Murilo. Ok. O assunto principal é falar sobre as culturas brasileiras de cada estado. Isso, pode falar. Quem é o próximo? Eu, Thaís. Pode falar, Thaís. Comidas e hábitos culturais dos estados brasileiros. Isso. Então, ali mostra a cultura e os hábitos. Eu posso falar a minha? Pode. Sobre a diversidade das culturas do nosso país. Isso. A diversidade cultural aí, né, do nosso país, né, que é imenso. E depois vocês tinham a letra B. Qual é a finalidade desse texto? O que vocês assinalaram? A terceira, apresentar informações sobre a cultura de diferentes regiões do Brasil. Isso mesmo, a terceira opção. Vocês tinham que assinalar essa daqui, ó. Daqui da prof não apareceu, mas é a terceira opção, né? E depois vocês tinham que fazer a letra C. No início do texto consta a informação de que o Brasil é formado por 26 estados e o Distrito Federal. Como essa informação ajuda na compreensão do texto? Vocês têm lá no texto, ó. Deixa a prof retornar aqui no texto. Podem falar um de cada vez, tá? Vocês têm aqui, ó. Vocês têm aqui o título do texto. Olha lá. Vocês têm aí o título do texto, ó. Cheio de cultura, daí mostra que o Brasil é formado por 26 estados e o Distrito Federal, né? Então, o que essa informação ajuda na nossa compreensão do texto? Posso falar, prof? Pode. Porque ajuda a situar o leitor sobre o que será informado no texto, cheio de cultura, ou seja, que o texto vai informar a diversidade cultural de cada estado do Brasil e do Distrito Federal. Isso, além de falar aí, ó, a diversidade cultural dos estados brasileiros, também apresenta a informação do Distrito Federal. Quem mais? Pode ser? Pode. Okay. Sim, para entendermos que o texto se trata do Brasil e a diversidade culturais de seus estados. Isso, e também do Distrito Federal. Muito bem. Ó, deixa eu voltar lá, então, para vocês conferirem. Mais alguém quer falar aí a sua resposta? Mas está bem concluída, né? Todo mundo compreendeu aí que mostra informações sobre cada um dos estados brasileiros e também do Distrito Federal, né? Essas informações culturais. E a letra D, então, vocês tinham que assinalar.
Na letra D, vocês tinham que assinalar as opções ali, né? Os aspectos, que aspectos da cultura brasileira foram abordados nesse texto. Aí vocês tinham as palavrinhas: cinema, literatura, danças populares, festas populares, culinária, eventos, artesanato, escultura e teatro. Qual delas vocês assinalaram? Todas. Todas? Fala de Eu gosto- cinema ali? Prof, eu assinalei todas menos cinema, literatura, escultura, teatro e teatro. Então não foram todas. Foram. Mas eu... Não. Se você assinalou todas, menos cinema, literatura, teatro, escultura, não foram todas as assinaladas. Mas Não ficar falando. Ó, no texto que nós apresentamos, que vocês leram, fala sobre o cinema. aqui no Rio de Janeiro. Fala, mas lá no Rio de Janeiro fala do cinema? Fala. Não. Olha lá. O que fala do cinema lá? Não fala do cinema. Fala de literatura? Não, mas fala de cinema. O que fala lá do cinema? O estado onde foram realizadas as primeiras sessões de cinema no Brasil no final do século XIX. Mas fala ali, não fala dos livros, né? Dos filmes, né? Só apresenta ali do cinema. Mas não fala, não menciona um livro. Ô, né? prof, Oi. eu assinalei danças populares, festas populares, culinária, eventos e artesanato. Foi mesmo Isso. que eu assinalei. Fala de literatura. Eu assinalei esse também. Ó, ali no Rio de Janeiro, fala só das primeiras sessões de cinema no Brasil, né? Ó, então fala de uma forma geral ali, mas não menciona qual foi o primeiro filme aí brasileiro, né? Se foi qual esse filme, tá? Depois, qual outra? Então fala de danças populares. Ó, danças populares, o que mais? Populares, Culinária, festas populares, eventos e que mais? Artesanato. Isso. E depois vocês tinham que conhecer as características, né? A letra E. Conhecer as características da cultura brasileira é fundamental para... Qual delas? Manter a cultura e a tradição do povo brasileiro, chamar a atenção dos leitores que conhecem o Brasil ou atrair a atenção dos leitores para a tradição do povo brasileiro? A primeira, manter a cultura e a tradição do povo brasileiro. Isso, vai manter a cultura aí, né? História, Isso. E depois, sobre a elaboração do glossário que vocês construíram lá, né? Pesquisando no dicionário. Responda as seguintes questões. Qual foi a fonte da sua pesquisa aí? Essa daí é pessoal. Vocês consultaram o dicionário digital ou impresso ou a enciclopédia digital ou impressa? Enciclopédia. Aí ali é pessoal. Quem consultou a enciclopédia vai colocar ali embaixo enciclopédia digital ou impressa ou dicionário digital ou impresso. Então, essa é pessoal. Eu acho que ninguém consulta nem enciclopédia impressa. Ah, professora, eu não consultei nem o dicionário nem a enciclopédia. Eu consultei outra fonte, daí vai escrever aqui outra fonte de pesquisa. Eu pesquisei na internet, eu pesquisei num livro, né? Ou apareceu numa revista, informação ali dessas palavrinhas. E a letra B, ao consultar essa fonte, você deve ter encontrado diversos significados para uma mesma palavra. Que aspectos foram considerados para escolher a definição adequada para compor o glossário? O que vocês escreveram aí? Posso falar? Pode. O contexto onde estava escrita a palavra. O contexto, o significado, para saber se ele tinha coesão. Muito bem, Guilherme. O que mais? Eu escrevi aí por causa que aparecia de conversar, né? Isso, mas ali vocês sabem que
de acordo com a informação lá no dicionário, eu vou escrever o significado ali para manter o sentido do texto, né? Quem pesquisou lá a palavrinha, vamos supor ali, manifestação, quadrilha, cerâmica, colheita, né? Pode aparecer no dicionário outros significados, mas eu vou escrever ali no glossário somente aquela informação que está de acordo com o texto, para manter o texto ali com os significados, né? De acordo com a palavrinha mencionada. Ok? Então, na outra atividade, também era, na outra página também era tarefa, certo? Que vocês tinham que fazer o uso ali do sinal, ler ali o uso do sinal de pontuação, parênteses e vírgula. Olha lá. Ok? Então, quando que nós utilizamos os parênteses e a vírgula? Então, os parênteses... Oi? Para explicar alguma coisa, geralmente. Explicação de um termo anterior, né? Então, eu vou fazer a função aí de um termo anterior. Na língua portuguesa, existe um termo, vocês vão aprender, que a gente pode falar, né? Aqui a prof vai explicar para vocês que existe assim, ó, o sujeito e o predicado. Então, o sujeito é de quem eu estou falando e o predicado é a ação da frase, né? A partir do verbo. Então, existe um termo que a gente diz que não podemos separar o sujeito do predicado. Então, quando acontece a vírgula, é porque eu estou fazendo referência a um termo anterior, no caso, o substantivo anterior, como acontece aqui, ó, nos dois textos que vocês estão observando aqui, ó, texto 1 e texto 2. Então, no texto 1, vocês têm aqui, ó, os pratos típicos usam patos e peixes do Cururu. Então, essa palavrinha que está aqui, ó, dentro do parênteses, está fazendo referência a quem? Ela está explicando um termo anterior, que é o quê? Que é os pratos típicos usados o pato e o peixe. Então, o que está dentro do parênteses está fazendo referência a esse texto aqui, ó, essa informação anterior, né? Posso ler? Só um pouquinho, Gui. E depois, vocês têm outra palavrinha destacada aqui, ó. Influência da região Nordeste. Mas o que significa essa palavrinha destacada aqui? Ó, está se referindo ao quê? Ao prato que utiliza o quê? Bobó, de camarão, vatapá e carne de sol, né? E com macaxeira, né? A macaxeira no Nordeste, né? Utiliza muito. Essa macaxeira pode ser aí o aipim, né? E aqui, ó, percebam que essas palavrinhas que está dentro do parênteses está fazendo uma referência na informação anterior. A mesma coisa no texto aqui, ó, mexilhões cozidos. O que são os mexilhões cozidos? Está se referindo ao quê? O que está se referindo ao quê? Ao sururu de capote, né? Que é uma culinária muito famosa, esses mexilhões cozidos. Tá? Então, ele pode aparecer na frase ou não. Quando ele aparece na frase, ele vai deixar a minha frase mais o quê? Completo. Mais completa, né? Porque eu sei o termo que ele está se referindo. Então, aqui vocês têm, ó, os pratos típicos usam pato e o peixe pirarucu, que é uma herança lá dos índios, que eu estou explicando um termo anterior. Já aqui embaixo, ó, também é um bobó de camarão, vatapá e carne de sol e macaxeira, que é uma influência da região Nordeste. Os materiais de artesanato costumam vir da onde? Da Amazônia. Então, esses termos que está destacado está se referindo a uma expressão anterior. E o texto 2, olha lá. A culinária é famosa pelo sururu de capote, que eu estou explicando o que é o sururu de capote, que é o quê? Mexilhões cozidos. E o bordado é um dos mais ricos do Nordeste. Muito bem. Aí vocês tinham que colocar lá embaixo, vocês tinham um quadrinho
né? Vocês tinham um quadro onde vocês tinham que completar. Texto 1 e texto 2, vocês têm 2 termos destacados do texto 1 e um termo destacado do texto 2. Ó, 2 termos destacados do termo 1 e 2 termos destacados aqui, ó, do texto 1 e somente um termo destacado do texto 2. Ali ao lado vocês têm a palavrinha em destaque. Ó, uma herança dos índios. Está se referindo a quem ali no primeiro? Qual é a referência que ele faz? Usar nos pratos típicos o peixe pirarucu. Isso, então, mostrar, né? Como usam aí, ó, os pratos típicos do peixe cururu. Muito bem. E um outro? Pirarucu. Ó, esse peixe é gigante, vi na internet ali, peguei imagens de peixe piracuru, já tem estamos segurando só um dele. Ele é enorme, ele é um peixe da água doce, né? E depois, a influência do Nordeste brasileiro, da região Nordeste, está se referindo a quem? Pratos típicos, bobó de camarão, vatapá e carne do sol com a macaxeira. E isso aqui, ó, esses pratos típicos que vai o bobó de camarão, que vai o vatapá e a carne de sol, né? E com macaxeira, muito bem. Depois vocês têm mexilhões cozidos, lá no texto 2. Quem é o mexilhões cozidos? Qual é a palavrinha que está se referindo? Prato sururu. Vai, pode falar? Eu botei só sururu de capote. Isso, prato sururu de capote, né? Ó. Ou só o sururu de capote. Pode botar o prato ali, tá? Depois, qual é a função desse termo? Apresentar uma informação ou explicação referente à palavra apresentada ou apresentar um argumento a respeito de uma palavra ou expressão anterior. Acrescentar uma informação ou explicação referente à palavra ou à expressão anterior. Isso, porque eu estou explicando, ó, essa palavrinha que está dentro do parênteses é a explicação de um termo anterior, que está sendo acrescentada uma informação, né? Então, é a primeira opção. Depois, vocês tinham lá, qual é o sinal de pontuação que separa esses termos do restante da frase? O parênteses. Qual é? Parênteses. Ó. Então, o nome desse sinal aqui, parênteses, tá? Pode ser representado por parênteses, ou eu posso também utilizar uma vírgula. Posso tirar aqui, ó, esse parênteses e colocar uma vírgula, ok? Depois, o nome que nós damos para esse termo, peguem aí o marca-texto, nós chamamos de aposto. Então, peguem o marca-texto. Ó. Oi, pode falar. Eu estava vendo aqui no dicionário, né? E eu tinha significado de aposto. Eu posso ler? Pode, só deixa a prof explicar aqui. Tá. Olha só. Tá. Então, Tem que fazer tarefa hoje. ó, então, vocês têm ali, ó. Dá-se o nome de aposto. Então, coloquem aqui, ó. Destaquem aí com marca-texto. Ao termo que se refere a um substantivo. Um pronome com a função de propor uma explicação. Por que o pronome? Porque muitas vezes o pronome vai substituir ali o substantivo, né? Então, eu vou identificar como o aposto uma palavrinha que vai se referir a um substantivo, uma informação anterior. Geralmente, ele aparece entre vírgulas ou entre parênteses. Lembram aqui que a professora falou que poderia estar substituída aqui ao parênteses por vírgula? Porque eu estou explicando um termo anterior, então eu posso colocar aqui uma vírgula, tá? Na outra atividade, na outra página... Eu posso ler? Se quer no meu dicionário? Pode. Essa era a tarefa também, prof. Não. Pode falar. É que lá no grupo você escreveu tarefa 38, 39. A 39, né? A prof colocou lá.
Posso ler, prof. Aposto? Pode. Aposto, adjetivo. Mãe, Aposto, então mereço? adjunto, substantivo masculino. 3. Grande termo da oração que, colocado ao lado de um substantivo ou pronome, sem auxílio de preposição, serve para esclarecer-lhe o sentido. Isso, então ali, ó, o que o Guilherme acabou de ler no aposto é o que a professora aqui explicou. Ele vai fazer o quê? Ele tem a função de quê? De dar uma explicação. Explicação a quem? Ao substantivo. Ou um pronome. Por que um pronome, professora? Porque ele vai fazer essa função, aí o pronome vai fazer a função de substituir também aqui, ó, um substantivo de evitar um termo, né? Aí que já foi mencionado anterior. E os apostos, eles vão estar representados com vírgulas ou entre parênteses, tá? Então, olha só. Aqui, ó, se vocês pesquisarem lá no dicionário como o Guilherme fez, vocês vão encontrar também outras funções, né? Ele pode ter aí a função também de adjetivos, né? Ou também aí de uma explicação de uma informação anterior, tá? Então, ele vai acrescentar uma informação, vai apresentar uma informação ao substantivo, né? Que é apresentado antes. E lá na outra página, vocês tinham sublinhe o aposto. Então, vocês tinham que identificar qual é o aposto, né? E qual é o termo que ele está se referindo. Então, observe, prof, como que eu vou identificar o aposto? Eu tenho que ficar atento, ó, aos sinais de pontuação, que é a vírgula ou os parênteses. Ah, professora, e quando não aparece que eu tenho que colocar a vírgula? Daí eu tenho que saber o termo que ele está fazendo aí a explicação. Então, a prof vai colocar aqui, lá na outra página. Pode falar, Murilo. Ótimo, isso mesmo. Achei também aqui no meu. Isso. Então, vocês tinham um texto aí para vocês lerem. Então, olha lá. A letra A diz o seguinte: é destaque no artesanato feito à mão, daí, redes com vários tipos de bordados e renda, por exemplo. Na música são fortes os forrós, são fortes o forró e o baião. Qual é o aposto aí que está pedindo para sublinhar? O que vocês sublinharam? O que vocês sublinhariam, né? Porque a professora lá colocou como tarefa, mas a prof não havia explicado ali. Quem conseguiu fazer? Redes com vários tipos de bordados e rendas, por exemplo? Isso. Sim. Então, essa parte ali que vocês tinham que fazer um traço, né? Sublinhar redes com vários tipos de bordados e rendas, por exemplo. Está se referindo a quem? O artesanato feito à mão. O artesanato feito à mão, então vocês tinham que circular, ó. Ó, vocês tinham que fazer assim, ó. Então, a parte que está sublinhado é o quê? O aposto, porque eu estou explicando esse termo aqui, ó. Então, redes com vários tipos de bordados e rendas, por exemplo, é o artesanato feito à mão. Tá? E percebam que aqui o aposto está sendo representado, ó, pelos parênteses. Na letra B, Pedro Henrique, pode ler para a professora. Tá. Considerando um dos principais centros culturais do país, foi influenciado por imigrantes, como portugueses, italianos e japoneses. Há muitos eventos na capital, como a Virada Cultural e a Bienal do Livro. Aí, vocês tinham que sublinhar o aposto. Qual é o aposto aí? Influenciado por imigrantes. Como a Virada Cultural e a Calma, Bienal. peraí, quinto ano.
Estão falando Pode 3 falar, alunos ao mesmo tempo. Vai lá, Pedro Henrique, que leu, pode falar o que você sublinhou. Eu não tenho muita certeza, mas como português, italianos e japoneses? Isso. O que mais? Esse termo que você sublinhou está se referindo a quem? Aos imigrantes. Isso, muito bem. E tem mais um aposto ali. Prof, posso falar o que eu acho que é? Deixa só o Pedro Henrique terminar ali. Qual Deixa é o eu outro ver. aposto? Não. Ué, meu lápis. Eu acho que eu sei, Considerando os principais centros culturais do país? Não. Posso falar a minha resposta? Lá em cima. Há muito. Ó, há muitos eventos na capital. Quais são esses? Qual é esse? Como a virada cultural e a Bienal do Livro. Isso. Então, eu vou sublinhar com a virada cultural e Bienal do Livro e vou circular os eventos que está se referindo ali. Ó. Então, aqui eu tenho 2 apostos. Ó. Um que está se referindo a quem? Ao imigrante. E aqui eu tenho outro, ó, que está se referindo ao... Opa! Então, aqui eu tenho ó, outro aposto que está se referindo ao evento. Ok? Vai lá, Arthur. Pode falar a outra, Arthur. Vamos lá, a letra C. Ainda há uma Mucumba, comunidade de descendentes de escravos saídos da Bahia com tradição no artesanato. Muito bem. O que é ali? Ó, ainda há a Mupumba, Mubuca, né? É Mubuca. Qual é o aposto ali? Eu já sei. Comunidade de descendentes de escravos saídos da Bahia. Isso. E essa comunidade de descendentes de escravos saídos da Bahia aí que a Thaís fez, que é o aposto, está se referindo a quem? A Mubuca. A Mubuca. Isso. Mubuca. Ó, Mumbuca. Então, Mubuca é o substantivo e o termo que ele está se referindo está aqui, ó, tá a explicação do que é. Ó. Certo? Então, o aposto é a explicação de um termo anterior. Então, eu vou encontrar quem antes dele? Um substantivo, ó. Tá? Então, eu vou encontrar um substantivo. Sempre um substantivo, tá? Para depois acontecer aí a explicação. Depois vocês tinham lá, vamos fazer juntos ali a número 3. Reescreva as frases acrescentando um aposto que deve vir entre vírgulas ou parênteses. Ô, prof,